Opa, tudo bem? Começando aqui então o 12º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio aqui a ideia vai ser desenvolver mais essa nova região do nosso mapa que estamos trabalhando nela agora e também desenvolver o transporte dessa região para a região antiga junto com os serviços públicos que nós precisamos atender nessa região. Então, do último episódio para esse, como eu comentei no final do 11º episódio, eu continuei preenchendo mais casas, então eu coloquei casas todas nesse Distrito 7. Estou deixando algumas áreas livres para preencher com os serviços públicos, praças, talvez um pouco de área verde também, completando mais essa região, né? O Distrito 6 aqui, eu também já completei com mais casas aqui, coloquei casas em várias quadras, deixando algumas áreas em aberto com essa mesma finalidade. No Distrito 8 não foi feito nenhum serviço, por enquanto ele está sem rua, sem nada, né? Uma coisa que eu queria comentar que eu não comentei no último episódio, nós estamos trabalhando sempre com ruas padrões, estamos evitando ao máximo usar ruas de beco agora para ter uma rua de condição melhor, rua que os carros possam estacionar mais próximo das casas, dos locais, então eu estou evitando, né? Claro que algum ponto ou outro eu acabo usando, por exemplo aqui, né? Para colocar essas casas aqui, eu coloquei uma rua de beco aqui para poder colocar essas duas casas no meio. Tem mais algum ponto, por exemplo, aqui, né? Para preencher esse local, eu coloquei uma rua de beco. Então, alguma coisa ou outra a gente acaba utilizando. Mas para esse episódio, a ideia vai ser primeiramente atender os serviços públicos, está precisando. A gente pode ver que já está tendo um incêndio nessa parte e o bombeiro não tem nessa região, né? A gente for considerar que o carro de bombeiro vai sair daqui e vai ir atender a outra cidade, que é o que ele está vindo fazer, ó. Ele está vindo fazer isso. Então é um deslocamento muito grande. Isso daqui pode acabar queimando outras casas. A gente perder bastante moradias nesse processo. Na quantidade de população, nós estamos ainda com 35.400. Não subiu muito do último episódio para esse, até mesmo porque eu pausei o jogo para esse problema aqui não se agravar. Porém, a nossa arrecadação caiu bastante. Estamos arrecadando somente 53 mil. Então, a ideia é que a gente agregue os serviços aqui e já faça uma expansão de casas aqui para que os habitantes gerem uma arrecadação para suprir esse gasto que está tendo nessa região. Então, a ideia vai ser essa. Para atender o corpo de bombeiros, nós temos aqui os quartéis. E nós temos também o corpo de bombeiro. No jogo, eu acredito aqui que o corpo de bombeiros maior, ele não tem tanta necessidade nesse momento aqui. Um quartel de bombeiros menor, ele atenderia bem essa região, né? Se nós formos considerar que a cobertura dele aqui fica grande e incêndio não é uma coisa que acontece com tanta frequência a princípio, a gente tem que buscar ter uma quantidade de carros de bombeiro interessante para atender a região, para que se apareça um ou outro foco de incêndio, 2 ou 3 ali, nós temos os carros de bombeiro suficiente para atender isso. Por exemplo, essa região aqui toda, se nós formos dar uma olhada, nós temos um quartel de bombeiro aqui, um quartel de bombeiro um pouco mais acima aqui e um aqui, né? Com 3 quartéis de bombeiro, nós atendemos toda essa parte do mapa, né? Aqui, talvez 2 quartéis de bombeiro já seria o suficiente, seria uma opção bem mais barata para nós. Mas como a ideia dessa região é trabalhar com as construções maiores, eu vou estar vindo aqui no painel de desenvolvimento e vou estar habilitando o corpo de bombeiros. E agora aqui nós temos as opções dos corpos de bombeiro maior. Nós temos esse corpo de bombeiro britânico, por exemplo, que ele tem somente 4 caminhões e custa 450 mil, né? Uma construção maior. Ele, em relação ao quartel de bombeiro, ele não vai nos ajudar tanto. Ele é uma construção maior ali, tudo bem. Provavelmente tem expansões nele que melhora as garagens e tudo mais, mas o quartel de bombeiro também tem 4 caminhões e ele pode expandir a garagem. Esse daqui já não é tão viável, né? A gente tem que partir para opções mais caras aqui.
por exemplo, aqui no quartel de bombeiro urbano, nós temos 10 caminhões. Ele tem uma quantidade de caminhões boa. Eu não sei dizer se ele tem expansão, né? Ele está falando que pode ser melhorado com uma torre de treinamento e uma unidade de resposta a desastres. Então, ele não deve ter melhoria de quantidade de caminhões de bombeiro. Então, você vai ficar somente com 10. Aqui eu tenho o comunitário também, que é um pouco mais barato, mas são 7 caminhões. Ele pode ser melhorado com um portão, uma instalação de treinamento e uma torre de vigilância. Também não fala que tem uma melhoria de garagem de caminhões, né, para aumentar essa quantidade. Aí tem o corpo de bombeiro padrão do jogo, né? Ele tem 10 caminhões. E ali ele fala, pode ser melhorado com uma garagem estendida, essa quantidade de caminhões ela pode aumentar. E tem outras opções aqui também. A questão de custo aqui para benefício para desenvolver ela, esse corpo de bombeiro britânico, eu acho ele uma construção bonita. Ele tem uma boa área verde atrás, é uma construção um pouco mais barata, mas pela questão de ele ter somente 4 caminhões de bombeiro, não é interessante. Ó. Se a gente for ver esse quartel de bombeiro municipal, ele tem 6. Pela quantidade de caminhões, ele é uma condição melhor para construção. É um prédio alto. É o mesmo prédio que nós utilizamos na área industrial, esse daqui. Só que ele não tem melhoria para a quantidade de veículos. Então aqui eu vou analisar qual nós vamos estar utilizando. Então voltando aqui, analisando um pouco a questão dos corpos de bombeiro, o que eu estava dando uma olhada aqui? Eu até cheguei a colocar as construções para verificar as expansões. Por exemplo, esse corpo de bombeiro britânico, ele tem a capacidade para 4 bombeiros, ele tem 2 expansões, a questão da garagem adicional e instalação de treinamento. Se você colocar as 2 expansões, a quantidade de caminhões de bombeiro que vai chegar vai ser 9. Se nós viermos aqui, por exemplo, para o corpo de bombeiro urbano, ele tem 10. Ele já vai ter mais caminhões e a torre de treinamento que você pode colocar como expansão, ela vai agregar mais 2 caminhões de bombeiro. Então você vai chegar a 12 caminhões de bombeiro. Aqui o comunitário eu não verifiquei, mas aí é só 7, né? Esse corpo de bombeiro maior também eu não cheguei a colocar, é 2 milhões aqui. A gente até gastou 1,5 milhão aqui só para colocar e destruir os corpos de bombeiro. Então foi um dinheiro considerável aí. Mas se for comparar, por exemplo, com o quartel de bombeiro que nós temos aqui, ó, que é o quartel de bombeiro do leste europeu, nós já podemos chegar a 8 caminhões, só uma instalação dessa. Ou por exemplo, essa instalação aqui do sudoeste dos Estados Unidos, ela tem uma expansão também que vai agregar mais 4, então ela tem 4 veículos, pode chegar a 8 também. E essa instalação aqui de quartel que nós temos na área industrial, que é essa daqui, ele tem 6. Então se eu for levar em consideração que os quartéis de bombeiro têm uma quantidade de caminhão próximo do corpo de bombeiro, eu não tenho necessidade agora nesse momento, não estou vendo motivos para poder estar colocando um corpo de bombeiro ao invés de um quartel de bombeiro. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Essa do sudoeste dos Estados Unidos eu vou usar como padrão para essa região. Eu vou colocar um nesse lado da cidade e um nesse lado da cidade, e aí tem uma boa cobertura. Vamos começar a princípio com uma nesse lado aqui que tem a maior quantidade de casas, mesmo que aquele incêndio esteja naquele ponto, mas nós podemos estar colocando desse lado aqui sem problema. Eu vejo, eu quero utilizar essa área aqui como colocar alguns serviços. Então aqui está o quartel de bombeiro e nós podemos estar colocando a expansão já, e aí nos agrega um custo aqui em breve. Então nós já temos 8 caminhões atendendo toda essa área. Claro que nós temos que vir aqui no distrito e selecionar os distritos que ela vai atender somente. E também aqui do último episódio para esse, eu coloquei também aqui, ó, o hospital, ele está atendendo esses distritos 5, 6, 7, 8. E o cemitério é a mesma coisa, 5, 6, 7, 8, né? Porque tinha carro do cemitério aqui vindo para cá,
para atender essa Death Wave que está tendo aqui frequentemente. Agora com o quartel de bombeiros, nós podemos estar vindo aqui também na questão da delegacia de polícia como próximo serviço público para estar colocando na cidade. Olhando aqui, nós temos os QGs da polícia, que ele custa próximo dos 2 milhões. Nós temos a sede de polícia alemã aqui. Eu acho as construções alemãs muito bem características para ser numa região alemã, essas maiores, né? Então, mesmo sendo a mais barata, eu não estaria encaixando ela nesse local. E aqui sempre 2 milhões e 600, 2 milhões, ó. A prisão aqui um pouco mais barato e essa agência aqui 3 milhões. Então são construções aqui acima dos 2 milhões. Essa de 1 milhão e 200 do QG da França aqui, eu não acho ela interessante por ela ter 7 viaturas. Eu não vejo problemas aqui também de estar desbloqueando essa questão aqui da sede da polícia, tá? Nós podemos visualizar melhor aqui. Então esse QG da polícia francesa aqui, eu não vejo muito para estar usando ela agora. Ela tem somente 7 viaturas, por exemplo, essa delegacia moderna tem 8, e eu acho que a quantidade de viaturas aqui vai ser importante para a gente poder estar cobrindo aqui essa área, né? E aí tem algumas outras opções aqui de delegacia. A delegacia padrão do jogo tem 6 viaturas e 25 de capacidade prisional, custando 160 mil de construção. Eu tenho algumas outras opções aqui, por exemplo, essa delegacia de polícia municipal, ela tem 16 viaturas, é uma construção melhor, a questão de quantidade de viaturas. Eu tenho a delegacia da polícia do sudoeste, que ela tem 17 viaturas, delegacia grande, né? E eu tenho essa delegacia aqui do leste europeu, que ela já vai ter 10 viaturas, já é uma quantidade menor. Então, como eu quero trazer construções maiores aqui, eu vou trabalhar com essa delegacia do sudoeste. Ela tem uma quantidade de viaturas muito boa, a capacidade prisional é pequena, não tem problema. A ideia é evitar ao máximo ter crimes na região para que essa capacidade prisional não encha, né? Então não vai ter problema quanto a isso. E aí nós temos aqui a delegacia de polícia. Eu quero estar usando ela próximo de uma rodovia, né? O quartel de bombeiros, você sai por essa rua aqui e já tem um acesso aqui, né? Você pode vir para cá, ele pode vir por dentro do bairro para acessar, então ele tem algumas opções e é um serviço utilizado um pouco menos. O local que eu vou escolher para colocar aqui então a delegacia de polícia, depois de verificar alguns pontos, vai ser bem essa esquina aqui, tá? Porque ela fica na avenida, ela tem acesso fácil para todos os lugares, até mesmo para rodovia, se quiser vir, né? E aqui ela consegue distribuir pela cidade, né? Por mais que fique nesse canto, se for dar uma olhada na questão da cobertura, ela cobre bem essa região. Então ela atenderia bem aqui esse canto. Então eu vou colocar ela bem aqui. Preencheu esse canto aqui, né? A gente pode trabalhar em volta aqui com prédios e tudo mais. E quando for preencher esse local, eu vou até reposicionar ela aqui para ficar um pouco mais na esquina. E aí ficou nesse canto, né? Não é uma construção muito grande, até comparado com a altura das casas, é bem compatível. E acho que ficou bem legal aqui nesse local, né? Então já fizemos o atendimento de mais 2 serviços, corpo de bombeiro e polícia, né? Eu já posso até despausar aqui, não vejo problema. Eu vou determinar que essa delegacia de polícia também trabalhe nestes distritos para poder atender somente nessa região, não ter que um carro de polícia sair para lá. Eu até estava dando uma olhada aqui antes. Tem um carro de polícia aqui, ó, vistoriando essa região, só que ele é dessa delegacia daqui, ó, dessa daqui, né? Então o cara sai daqui, pega estrada para vir ver aqui, né? Não é muito interessante. Então voltando aqui, o próximo serviço que eu quero estar atendendo aqui agora vai ser o de comunicações. Nós temos as agências de correio para estar colocando nesse local, gerar uma questão de melhoria na correspondência para os cidadãos, não ter que se deslocar tanto. A ideia vai ser colocar uma agência de correios. Nós temos aqui, por exemplo, uma agência de correio moderna do leste europeu. Aqui é uma construção alta para estar colocando, acredito que fica um pouco estranho aqui. E tem a agência correio padrão do jogo, acho que é uma instalação melhor para a gente encaixar. A do leste europeu também é uma boa opção, mas entre as duas, a agência padrão aqui, ela tem 20 veículos, ela tem uma capacidade de armazenamento de 100 mil, só que é uma manutenção mais cara também, e o custo de construção dela é igual, então eu vou estar optando pela agência padrão do jogo. E aí essa agência,
eu estava pensando em colocar ela nesse canto aqui, perto da estação de trem. Tava pensando nessa possibilidade. Levando isso em consideração, eu não vou colocar ela agora para quando construir essa região eu colocar essa agência de correios aqui. Eu vou fazer a distribuição somente de algumas caixas de correio pela cidade, até mesmo os carros que tiverem correios daqui possa estar vindo coletar aqui nesse tempo. Então eu vou distribuir algumas caixas aqui nessa região e já volto em breve. Eu fiz a distribuição das caixas de correios aqui nessa região. Vou considerar que os carros dessa cidade podem vir a estar coletando correio ou entregando mercadorias nas caixas desse ponto aqui. E aí o próximo serviço é da parte de telecomunicações. Na parte da telecomunicações aqui, uma torre grande é mais do que o suficiente para atender a nossa região. O que eu estava pensando, eu quero fazer um teste e ver como que vai ficar, seria o que? Eu estava pensando nessa parte, ao invés de fazer um parque aqui, alguma coisa, fazer como se fosse um morro, e aí a gente pode colocar também caminhos de pedestres nesse morro, para fazer com que a torre de comunicações ficasse em cima dele. Só que como ela gera uma poluição sonora média, eu acho que isso daqui pode gerar um problema com os cidadãos dessa região. Então eu vou estar colocando ela mais aqui no canto da cidade, né? Eu vou aproveitar que aqui já tem um certo morro aqui que eu fiz para a estrada e vou colocar ela aqui em cima, que seria nessa parte. Algo aqui, né, ó, ficou nessa parte. E aí a questão das ruas, eu coloquei aqui a questão das ruas, né, algo provisório, ficou até para dentro do morro aqui, que é colocar a torre nessa parte. Eu coloquei uma rua de acesso para quem vem daqui consegue acessar e ele faz o retorno e volta para cá. E aí a gente trabalha melhor, coloca um balão de retorno, essa torre tem que ficar um pouco mais alta, melhorar na questão dessa terraplanagem. É aquela parte que eu sempre comento, detalhar esses cantos eu prefiro fazer entre um episódio e outro, né? Aqui ele está pedindo energia elétrica, então eu vou fazer aqui a atualização das vias com iluminação, para que essa energia elétrica chegue aqui. E a parte de água e esgoto a gente faz uma tubulação daqui até aqui, já é o suficiente. E aí eu tenho telecomunicações nessa região. Um ponto aqui que a gente tem que cuidar, nosso faturamento caiu muito. Se for levar em consideração que antes de construir toda essa região o faturamento estava em 90 mil e agora está quase 40 mil, né? 38 mil, nós já perdemos 50 mil de faturamento por hora aqui. Isso é um pouquinho preocupante. Temos que gerar nessa nova cidade coisas para estar voltando a faturar bastante, né? Uma coisa que pode estar afetando aqui esse faturamento, aqui voltou a subir, eu estou reparando que aqui sempre está tendo problema de lixo. Essa escola aqui sempre tem lixo acumulado, e se a gente for olhar aqui, a nossa usina de incineração, nós estamos utilizando somente 9 carros, então tem carro disponível para coletar o lixo aqui. Eu confesso que eu não sei porque que não vem coletar o lixo aqui. Eu já mudei essa escola de local, já fiz outras coisas aqui. Acho que a próxima seria deletar ela e colocar uma nova igual. Não queria fazer isso, mas não tô vendo outra opção. E aqui também tá tendo um acúmulo de lixo. A quantidade de energia sendo gerada aqui, né, no painel de produção, nos serviços, ó, a eletricidade já não tá gerando lucro para nós. Então esse lixo deve estar acumulando. Eu tenho aqui, ó, um centro logístico que ele tá para coletar o lixo desse distrito. Tá exclusivo para aqui, só que ele tá lotado e não tá sendo utilizado o veículo para levar esse lixo para outro local. Não tá funcionando. Aqui também tá acumulando, ó. E aqui na parte da reciclagem eu tenho 4 veículos em manutenção e nenhum sendo utilizado, e tem local para coletar lixo. Isso daqui aconteceu aqui agora, acontece aqui, acontece às vezes em alguma dessas residências aqui, acontece com certa frequência. Então ela está com um veículo disponível e não está coletando lixo, né? Se eu olhar aqui na questão dos distritos,
Eu vou selecionar aqui para ver se muda alguma coisa, né? Só que dela não vai estar vindo nessa região aqui, né? Então eu vou ter que aumentar os distritos aqui talvez, mas eu vou colocar aqui para trabalhar nesses distritos para ver se ela força um pouco mais a coletar o lixo daqui. Não estou conseguindo compreender por que que não está coletando lixo. No painel aqui de serviços eu estava dando uma olhada. O gerenciamento de lixo eu já voltei a 100%, estava 90% antes, para melhorar a questão da, ele fala ali, né, a eficiência afeta a velocidade de processamento do lixo, né, e a quantidade de caminhões de lixo que estão sendo usados. Então eu aumentei o orçamento para ver se melhora esse ponto aqui, né, ainda sem resultados por enquanto, né. Então eu quero ver como que vai proceder isso daqui, né, senão vai começar a ter problemas nessa região que vai atrapalhar o faturamento para desenvolver essa. Mas vamos acompanhando aqui aos poucos. Então, voltando aqui, né? Agora com a questão dos serviços públicos, tá atendido o que eu queria a princípio, né? Adicionamos aqui bombeiro, polícia e comunicações. Tá faltando a parte da escola, percebi agora. Considerando a parte da escola aqui, nós temos que adicionar uma escola de ensino fundamental e ensino médio. Eu não vou estar adicionando faculdade nessa parte aqui, eu vou partir do princípio que eles vão utilizar essa faculdade aqui, que ela tem uma capacidade enorme aqui para estudantes, né? Então não tem necessidade de estar colocando uma faculdade nessa região. Com o transporte público o pessoal pode pegar o seu trem e ir para lá, né? Eu vou considerar aqui escola de ensino fundamental e ensino médio, né? Aqui na quantidade de pessoas da educação na escola fundamental, nós temos aqui 9.600 alunos elegíveis, atendendo somente a menos da metade disso. No ensino médio, estamos atendendo a quantidade de elegíveis, mas nessa região não tem cobertura nenhuma, então o aluno que quer sair daqui e estudar, ele tem que ir até lá, a princípio tem que ir de ônibus. Então eu quero colocar aqui escola de ensino fundamental e ensino médio. No ensino fundamental, eu vou dar uma olhada. Nós temos aqui algumas opções que eu quero que tenha a maior quantidade de capacidade, né? Então aqui nessa região eu vou estar optando por colocar a escola do ensino fundamental do sudoeste dos Estados Unidos, que ela tem uma capacidade para 1.000 alunos, é uma das maiores. Nós temos alguma outra opção aqui de 1.500, por exemplo, essa do leste europeu. A alemã aqui tem essa escola fundamental municipal, mas é um prédio mais alto. Eu vou estar colocando essa daqui com 1.000 alunos, só que na parte das escolas eu vou estar fazendo o que? Eu quero colocar uma escola nesse canto, eu vou mudar essa rua de local, vou até colocar com Anarchy por enquanto. Então vai ter uma escola aqui, né? Ela tem algumas expansões, né? Que vai fazer com que eu possa agregar 750 mais 1.000 mais 500, né? Então essa escola de 1.000 alunos, ela vai chegar a 2.500, 3.250 alunos. E esse edifício anexo eu posso colocar mais de um ainda por cima. Então isso é muito bom. Essas expansões únicas eu vou até já adicionar aqui. E aí depois eu vou trabalhar nessa rua em volta dessa escola para colocar talvez mais um edifício anexo aqui. E eu quero também estar colocando uma outra escola de ensino fundamental do próprio jogo, que também tem capacidade de 1.000. E aí eu posso estar colocando ela nesse espaço aqui. Então eu fico com uma escola para esse lado, uma escola para esse lado. E eu também tenho algumas expansões aqui, ó, de mais 500 alunos que eu já posso até fazer, né? Tem algum parquinho para colocar aqui também. Tem essa construção aqui que é uma clínica que é infantil. Aí eu posso também estar preenchendo em breve aqui e usar essa área somente para escola, né? Então eu coloco mais duas escolas. Se for verificar, nós já estamos atendendo 8.300 alunos. Claro que aqui está atendendo uma quantidade grande de alunos e não tem essa quantidade toda de alunos estudando aqui, né? Então provavelmente vai ter o caminho contrário. Alunos dessa região vindo estudar aqui. As escolas, por enquanto, eu não vou determinar o distrito, até mesmo porque essa população vai crescer, então essas escolas futuramente vai ficar dedicada somente a essa parte, né? E agora a escola do ensino médio, eu tenho essa opção da escola do ensino médio dos Estados Unidos, né, do sudoeste. Ela tem uma capacidade de 1.200 alunos, ela é uma construção grande, ela tem bastante expansões também que ocupa bastante espaço.
e nós não estamos tendo demanda para tá tendo uma capacidade de estudantes tão alta assim, né? Eu posso estar escolhendo alguma outra opção um pouco menor de se construir, por exemplo, a escola do ensino médio padrão do jogo. É um prédio legal até, ela tem uma capacidade de 800, ela é um pouco mais barata de construir, seria uma opção aqui também. Tem essa do Nordeste dos Estados Unidos aqui também como uma opção, e tem essa do leste europeu aqui, ó, que é 800 também, e ela é uma construção pequena, também seria uma opção. Pro local que eu estou planejando colocar aqui, ela ficaria bem, né? Só que analisando um pouco, eu acho que essa escola ela ficaria melhor com acesso mais fácil para as avenidas. Por exemplo, aqui ficaria um pouco ruim, né? Esse distrito aqui talvez. Esse meio aqui eu ainda estou pensando num parque ou numa até voltar na ideia da montanha ali, né? É que aqui ela se encaixou muito bem, mas os acessos para as avenidas aqui elas não são tão bons, né? Não seria uma boa opção para a questão de acesso. Mas analisando aqui a questão dos espaços que tem, eu acho que aqui seria o melhor espaço para estar colocando essa escola mesmo. Seria nesse local aqui. Então daí quem vier da avenida aqui, ele tem acesso por essa rua, né? Ele pode virar por aqui. Tava pensando em tirar esses acessos e colocar um aqui, só que daí eu colocaria um aqui e tiraria dois, sobrecarregaria muito somente uma entrada, né? Então é melhor acabar tendo duas aqui, ele anda um pouquinho mais e chega aqui, né? E claro que transporte público futuramente pode estar trazendo. Então já atendemos também a questão das escolas nessa região. Eu estou um pouco preocupado com esse faturamento agora, porque estamos investindo muito alto aqui para ter uma expansão e aqui está caindo bastante. Eu acredito que esse lixo aqui está atrapalhando muito essa questão aqui, é lixo aqui também, ó, lixo aqui, essas usinas aqui elas não estão querendo coletar, né? Bem estranho aqui na verdade. Eu vou fazer uma coisa aqui nessa região aqui que eu estava até analisando há um tempo atrás. Na parte do lixo, nós temos aqui esse Biogas Power Generator e esse Biogas Generator, né? Processa 80 toneladas por mês. Essa Power Generator, ela gera energia através do lixo, e essa daqui, ela gera biogás através do lixo. Eu confesso aqui que eu não sei bem o biogás e o gás, qual que é a diferença desses dois, né, para a cidade. Eu vou colocar essa de biogás aqui mesmo. Ela não tem expansão aqui e eu vou dedicar ela a essa região. Tem carros aqui, ó, vindo para cá. Ela tá coletando lixo do centro de reciclagem e ela vai gerar alguma coisa aqui, né, que eu ainda não sei certamente o que é, né. Ó, saiu um caminhão de lixo para coletar o lixo daqui. Então esse lixo aqui vai sair, vai para essa questão aqui que está me preocupando bastante. E tem um caminhão coletando lixo daqui, né? Então agora eu consigo esvaziar essa parte aqui, provavelmente. Acho que eu não estava conseguindo esvaziar isso daqui. Provavelmente por causa dos limites do distrito. Eu vou colocar que aqui, ó, esse daqui, ele também se comunica com esse distrito de serviços, tá? Eu quero verificar se essa limitação de distrito que eu coloquei para esse centro de reciclagem, ele não estava conseguindo tirar o lixo daqui para levar aqui. Eu quero verificar se vai acontecer isso, né? Aqui o caminhão de lixo está coletando, tem que coletar lixo daqui, né? E eu acredito agora que no painel de serviços, a eletricidade aqui em breve vai estar subindo para ficar positivo novamente e a gente ter um faturamento maior. Vamos verificar como é que vai ser. Aqui tem acúmulo de lixo, aqui tem acúmulo de lixo que pode gerar a questão do processamento de água e esgoto aqui dessa região. Tem que estar acompanhando aqui para entender o que está acontecendo aqui. Voltando aqui então, estamos com toda a parte de ensino adicionada que nós queremos a início, né? Tem bastante expansões para fazer. E agora qual que é o próximo objetivo, né? Vai ser trabalhar na parte do transporte público. Só que antes disso, ó, já chegamos a 34 mil. Ó, a eletricidade já voltou a ficar positivo. Ó, quanto lixo impacta, né? Se voltar lá nos primeiros episódios da série, eu comento essa questão do lixo, que você pode acabar falindo a sua cidade pela falta de coleta de lixo. Você tem uma questão que a incineradora do jogo padrão é muito caro, o aterro não funciona bem para a quantidade de lixo que é produzido, então impacta muito aqui no faturamento, né?
Mas para não perder o raciocínio, a ideia aqui é trabalhar no transporte público que leve pessoas dessa região para essa região. Mas antes disso, eu vou continuar expandindo nossa cidade na questão de residências. Eu quero agora estar trabalhando, adicionando residências de média densidade, residências mistas, residências de alta densidade em torno da avenida, para preencher essa avenida, aumentar a população aqui. Nós estamos em 36 mil somente. Aqui nessa região eu acredito que deve estar morando pouca gente aqui, né? 600 habitantes nesse distrito 6, no distrito 7, 700 habitantes e no distrito 5, 1.400 quase, né? Então aqui nós temos aqui quase 3 mil habitantes, o que é muito pouco para a quantidade do mapa construído comparado com essa parte, né? Então a ideia aqui, em volta das avenidas, trabalhar com residências de média densidade, residências mistas, colocar alguns escritórios, talvez colocar até residências de alta densidade, né? Para estar aumentando a população, aumentando a arrecadação, deixando esse local mais cheio, mais vivo, né? E aí com isso continuar com a questão do transporte público, né? Então eu vou fazer essas adições agora e volto em breve.
Voltando aqui então, né, já fizemos algumas expansões na nossa cidade, foi adicionado nessa parte aqui habitações mistas, né, a avenida de entrada aqui da nossa nova cidade, nova região. Agora tem essas habitações mistas aqui, achei que ficou legal aqui nessa descida, né, tem os comércios embaixo, casas em cima, bem próxima da avenida, né. Eu tô buscando nessa região fazer sempre construções de prédios e tudo mais, tentando manter baixas elas, né? Não colocar prédios muito altos, é o que eu planejo para essa área. Então chegando aqui tem toda essa linha de habitações mistas. Nossa delegacia que já foi colocada nesse episódio, né? No começo desse episódio. E aí continuando a avenida, aqui tem alguns escritórios, né? Para visualizar, coloquei esses escritórios baixos para gerar um emprego, atender um pouco da demanda, aumentar a arrecadação nessa região, né? E aí continuando a avenida aqui, nós temos uma outra avenida com prédios, né? Aqui já são todas habitações médias, né? Que preenche bem esse local aqui. Então tá aqui a avenida, no final dela tem uma subida ali, né? Uma subida bem leve e é uma avenida bem cheia aqui, bem completa, né? Aí atrás dessas habitações, para ter um skyline aqui, eu coloquei essas casas que é também do padrão sudoeste dos Estados Unidos, mas é umas casas mais quadradas. Se eu der uma olhada aqui, né, eu tenho as casas baixas e eu tenho essa casa aqui que ela é um pouco mais quadrada, que é as que eu utilizei nessa região. Então ficou um prédio mais alto, uma casa um pouco mais alta e as casas baixas, né, nessa região aqui. E aí ficou dessa forma, tanto deste lado quanto deste lado eu trabalhei com esse tipo de casa. E também nessa avenida eu comecei a colocar também a mais algumas habitações mistas, eu quero terminar de preencher para esse lado aqui também, mas eu vim aqui para voltar para mostrar que nós estamos com 40 mil habitantes, né? Chegamos nessa marca agora, tem bastante locais para preencher de habitações aqui, né? Daqui a pouco vai estar crescendo esse número, acho que não tem nem tanto quanto eu imaginava. E daí eu voltei também porque nós estamos tendo essa questão, ó, muito carro, muito táxi chegando na cidade por causa dessas novas habitações, né? Então tá tendo um certo trânsito aqui, ó, que gera um congestionamento, né? E aí o que eu já fiz aqui, né? Eu mexi em todos os cruzamentos aqui, na questão do Traffic Lights Enhanced aqui. Eu deixei todos em divisão avançada de fases, permitindo conversão no vermelho e fase exclusiva para pedestre. Só para recordar, essa conversão no vermelho quer dizer que aqui, por exemplo, né, os carros eles estão virando para a esquerda. Só que só essas duas faixas pode virar para esse lado aqui. Então, quem tiver vindo daqui tem conversão exclusiva para esse lado, ele pode fazer. E quem está vindo daqui, ele também pode fazer a conversão exclusiva para esse lado, porque eu tirei o cruzamento aqui e aqui também eu tirei o cruzamento. Então, por exemplo, aqui quem está vindo avançando nesse semáforo, viu que passou um carro aqui nesse meio tempo, porque quer dizer que não tem possibilidade do carro daqui cruzar na frente desse carro, né? Então eu dou um pouco mais de fluxo quem quer ir reto aqui, e enquanto os carros desse lado também avançam, né? Então já melhora um pouco mais, né? Que nem aqui, ó, esses carros estão convertendo, ó, à esquerda sem problema algum, enquanto esses convertem para a esquerda aqui, né? Então tem essa parte aqui que melhora um pouco o fluxo de carros, né? Isso daqui já está diminuindo aos poucos. Mas nós temos aqui, ó, é muito táxi chegando, muito táxi indo embora, que é o que está gerando um certo trânsito, né? Então todo o cruzamento eu fiz essa mesma coisa. Na parte dos conectores de faixa, eu tirei a ligação que tinha aqui e eu tirei a ligação que tinha aqui, né? Para poder gerar essa condição de conversão no vermelho segura. Tem a fase de pedestres aqui também para eles atravessarem. E aí tá fluindo um pouco melhor, né? Toda a parte onde eu tenho a saída da avenida com uma rua só, na parte dos conectores eu tirei essa ligação e essa ligação, né? Então na avenida, quem tiver à direita pode só converter à direita, quem tiver vindo nessa faixa só pode converter para cá, né? Então eu tenho essa condição, né? Quando esses carros estão saindo aqui, se chegasse um carro aqui que quisesse converter para a direita, ele poderia. Fiz isso em todos os cantos aqui, em todos os cruzamentos. Eu apliquei essas regras para melhorar um pouco a questão do fluxo de trânsito.
E aí aqui também eu tirei, tinha um semáforo, faixas de pedestres, eu tirei tudo isso. Aqui nesse canto também eu tirei um semáforo que tinha aqui, faixas de pedestres, deixei as faixas exclusivas aqui para quem vai entrar e sair, né? Então não tá mais travando o carro nessa parte. E a parte da rodovia aqui também tá fluindo super bem, não tá tendo travamento e tudo mais. O que tá tendo de problema aqui só para passar é o lixo ainda. Eu criei aqui um distrito do transporte aqui, né? Mas essa incineradora ó, tá com 11 caminhões trabalhando somente, ela não coleta o lixo daqui, ela não... Aqui também já tá com lixo há algum tempo. Aqui tá com lixo há algum tempo. O da escola finalmente sumiu, mas aí apareceu aqui, né? Não tá tendo uma coleta efetiva de lixo aqui, né? Aí é uma coisa que vamos ter que pensar futuramente aqui, talvez colocar uma incineradora padrão do jogo, algo assim, né? Mas com a habitação agora em 40 mil habitantes e uma arrecadação de quase 50 mil, ela subiu bem. Eu vou estar trabalhando um pouco nessa questão aqui dos táxis e do transporte, né? Primeiramente, o que eu quero fazer já para esse episódio é trabalhar com um terminal de ônibus. Então, para adicionar o terminal de ônibus aqui, nós podemos estar trabalhando com um terminal grande agora, não esse pequeno mais, ou até uma estação de ônibus aqui local, né, um pouco mais barato, uma plataforma a menos, acho que não vai ser um problema a princípio. Então nós podemos trabalhando com essa estação aqui, só que nós vamos precisar da garagem de ônibus para estar tendo uma quantidade de veículos nessas linhas. A nossa garagem de ônibus que tem aqui na primeira cidade, né, ela tem uma capacidade para 55 ônibus e mesmo assim nós podemos estar expandindo ela um pouco mais. Cada expansão dessa vai adicionar mais 10 veículos, então os 55 pode virar 65, 75, 85, acredito que no mínimo uns 30 ônibus nós vamos conseguir estar colocando aqui. Então eu vou usar essa garagem de ônibus para essa cidade aqui também a princípio. Então desse lado, o que eu estou planejando fazer? Colocar o terminal de ônibus, mas fazendo uma análise aqui breve, o que iria acontecer, né? O ônibus teria que vir de fora da cidade, pegar essa saída, né? Passar por cima, descer aqui e aí usar essa redução aqui, usar como uma entrada exclusiva para ônibus, para ela entrar na rua e parar no terminal de ônibus e aí depois ele poder pegar, por exemplo, uma saída que vá para aquele lado, né? Então teria que fazer uma saída para cá. Então pensando nisso, eu acho que o terminal de ônibus mais para esse canto aqui seja uma boa opção, né? Porque eu vou fazer a entrada do terminal aqui e eu faço uma saída por cima para cá, né? Para não conflitar tanto com esse daqui. E aí eu deixo as faixas exclusivas para ônibus. Acho que pode ser uma boa ideia. Porém, o que acontece também, o meu terminal de trem eu queria deixar nesse canto aqui, ó, para que o pessoal pudesse pegar o trem e fazer essa linha vir para essa cidade aqui. Essa seria uma boa opção. E eu queria que também ficasse próximo o terminal de ônibus próximo dessa estação de trem. Porque essa estação de trem eu posso criar linhas dela que distribui pela cidade. Então, com a estação de trem aqui, a pessoa pode chegar de trem, a gente pode fazer até uma linha de trem vindo de fora da cidade. Ele vem de trem, para aqui nessa estação, pega um ônibus, vai para qualquer canto. Seria uma distribuição, uma integração entre os modais de trânsito da nossa cidade. Ou a pessoa pode pegar um ônibus num determinado ponto da cidade, vir até o terminal de ônibus, de a pé ele acessa a estação de trem e vai para outra cidade. Então por isso que seria importante deixar os dois, né? E até pensando em futuramente talvez colocar um bonde, esse bonde possa também ficar próximo aqui, né? Então eu quero estudar uma forma de deixar o mais próximo possível o terminal de ônibus e a estação de trem. Na estação de trem, a estação de trem pequena ela tem uma plataforma e a estação de trem média ela pode ser adicionada mais uma plataforma aqui, se não me engano.
Mas o ideal seria ter duas plataformas de trem de passageiros. Seria o ideal aqui, porque eu quero fazer uma linha de trem de quem está vindo de fora da cidade e quem quer vir daqui ir para outra cidade, né? Então, duas plataformas seria uma boa escolha. Olhando aqui, ó, essa estação de trem padrão do jogo, ela tem 3 plataformas. Seria uma escolha excelente para nós aqui, né? Colocar essa plataforma mais aqui nesse canto, só que ela teria que estar mais para cá para poder fazer a ligação das linhas de trem, né? Teria que ser algo aqui para que eu ligue todos os trilhos de trem ali, né? Seria mais ou menos por aqui que eu teria que colocar. Seria essa daqui a estação de trem, né? Porque eu preciso, a ligação que eu estou comentando, no caso seria aqui, né? Eu tenho que ligar também esse trilho para cá, né? Eu tenho que ligar esse trilho aqui, né? Com as 3 linhas interligadas no trilho de trem aqui. E mesma coisa desse lado aqui. Mas desse lado que eu posso fazer aqui, colocar uma nova entrada aqui de trem para os trens de passageiros chegarem por esse trilho aqui. Não ter um conflito com o trem de carga tá ocupando espaço do trem de passageiros, né? Então fiz as ligações dos trilhos aqui, né? Adicionei uma nova linha de trem que vai ser a linha dos passageiros agora. E aí em qualquer uma das 3 plataformas agora que eu adicionar uma parada, eles vão poder estar pegando o trem, né? Tem algumas melhorias aqui, né? Que é a adicionar a terceira plataforma ali, que ainda não tem. Ou tem esse serviço aqui que nós podemos estar adicionando, né? Que é a questão do conforto, né? Tem um metrô integrado, que quando tiver um metrô nós podemos adicionar a linha de metrô aqui também, que seria muito bom para nós. Mas agora com a estação de trem nós temos que fazer uma rua de ligação, né? E essa rua de ligação aqui, ó, a minha ideia é fazer uma rua de pedestres, para que os pedestres somente cheguem aqui, né? E aí nós trabalharmos aqui com alguns estacionamentos nessa parte, que vai ser fazer algo dessa forma aqui. Então agora eu tenho uma estação de trem aqui, e aí o plano agora vai ser o que? Como eu não tenho adquirido essas áreas do mapa para poder continuar duplicando essa linha, e eu não quero agregar esse valor na nossa arrecadação, eu vou estar fazendo uma linha de trem integrada aqui, né? Tanto de carga quanto de transporte de pessoas. Não é o ideal, tá? Isso daqui muito longe do ideal de ser feito, porque daí você pode ter uma sobrecarga de trens aqui no seu trilho. Mas como eu não tenho essa área aqui agora, eu vou fazer dessa forma, né? E aí, chegando aqui, o que que eu quero fazer agora? Eu vou fazer essa linha de trem que vai chegar com o passageiro. Eu quero descê-la aqui, fazê-la andar por volta dessa rua e parar um trem de passageiros aqui. Eu não acho que seria uma boa ideia, por exemplo, fazer essa linha de trem vir por aqui, tá? Porque daí eu teria que ter uma descida aqui, depois esse trem vai ter que voltar, tem que voltar para lá. Eu acho que vai ficar umas curvas um pouco estranhas, tá? Então por isso que eu acho que essa linha de trem passando por aqui, ela vai ser um pouco melhor para não precisar fazer curvas tão agressivas aqui, né? Então eu faço o trem só descer aqui, passar aqui por trás, descer numa estação de trem de passageiros nessa parte. E aí nós podemos já estar comunicando esses dois locais. Aqui, como não é uma linha de estação de trem, eu imagino que não seja necessário passagem neste momento, né? O que que eu quero dizer com passagem, né? O trem vai vir aqui, vai ter uma parada aqui, vai passar por aqui e vai para outro lugar. Não precisaria ter tantas plataformas aqui, né? Vamos supor que fosse uma linha de passagem. Se eu tenho só uma única plataforma, eu tenho um trem parado. Se vier um outro trem atrás que ele quer passar por aqui, ele não tem esse espaço. Tem que trabalhar talvez com o percurso da linha férrea. Você vai resolver esse problema, né? Seja uma opção. Mas nesse momento aqui, eu só quero que
não sobrecarregue a estrada. Então por isso que eu quero que o trem saia daqui e venha aqui e pare, e depois ele volte aqui. Como eu já tenho uma linha de ônibus nessa região que vem aqui também, eu acho que seja interessante nós termos duas plataformas para fazer uma linha que vem de fora. Só que agregar muitas linhas de trem de passageiro, eu estou preocupado com a questão de sobrecarregar a linha do trilho de trem, né? Essa parte aqui principalmente. Então eu vou colocar somente uma linha de trem chegando aqui, que aqui está mais preparado para receber. Ela vai chegar aqui e aí vou fazer uma linha de trem daqui até aqui, né? Indo e voltando. Por enquanto eu não vou fazer nenhuma estação de trem para esse lado aqui da cidade, tá? Ou até mesmo para esse. Vamos supor que ele quer vir nessa região na faculdade, por exemplo, ele pega o trem, ele vem até o trem com esse ponto, chega no terminal que está aqui e pega o trem para o terminal do Distrito 4 e vai para cá, né? Então ele tem o recurso de chegar nesse ponto com o transporte público. E como eu comentei que eu quero colocar o terminal de ônibus aqui perto, nada me impede de fazer uma linha de terminal de ônibus, por exemplo, daqui até esse terminal, daqui até o terminal da área industrial, daqui até o terminal da área 4. Posso adicionar essas três linhas e ter o ônibus rodando nas rodovias, que são, as rodovias são mais robustas, mais preparadas para um trânsito maior do que o trem. E aí futuramente a gente substitui essas linhas de ônibus por trem, né? Dependendo da quantidade de habitantes que estiver utilizando ela, podemos fazer esse serviço. Então eu vou fazer isso daí agora. Eu vou preparar toda essa parte, colocar uma estação de trem com uma, no máximo duas plataformas aqui e ligar com o trilho de trem nesse ponto, né? Então vamos lá. Então voltando aqui, né? Eu adicionei a estação de trem pequena mesmo, ela tem duas plataformas nela. Eu já fiz a melhoria e adicionei as máquinas de bilhete nela para gerar um conforto e uma agilidade no embarque do trem. E aí essa linha de trem nós podemos estar seguindo, contornando o morro que tem aqui, né? Eu precisei reposicionar um pouco as torres de energia e aí ela sobe nessa parte aqui, né? Tem uma inclinação de uns 3 graus aqui nessa linha aqui, até onde eu estava verificando uma inclinação grande nessas linhas de trem não é muito real, né? Algo meio surreal. Eu acho que até o trem passando perto das ruas aqui não é o melhor a se fazer, mas daí podemos estar reposicionando aqui essa parte que nem eu já comentei algumas vezes, vai passar por reformas, mas a ideia sempre desta parte aqui do mapa é que ela seja mais funcional, mais lucrativa do que bonita, do que bela, né? Então tá passando essa linha de trem aqui que chega até essa região, essa estação, né? Coloquei uma rua para pedestres aqui, né? Não vejo muito porque tá colocando uma rua para carros, o pessoal estaciona aqui e anda até aqui. Talvez adicionar uns estacionamentos nessa região seja interessante, mas eu quis deixar um espaço para caso necessário expandir as garagens de trem, nós tenhamos espaço. Então por isso que esse espaço todo está livre. E aí ficou dessa forma. Então com isso agora eu posso vir aqui na questão do trem de passageiros e a gente pode estar adicionando uma linha de fora da cidade até vou colocar até essa estação do meio aqui. Será que ela consegue voltar por aqui? Ela volta. Então volta aqui, né? Então agora um trem de passageiros vai estar deixando o pessoal logo nessa cidade. E aí eu posso estar colocando agora nessa plataforma uma linha de trem que saia daqui e venha até essa plataforma aqui, né? E aí com isso, né, o trem ele vai parar aqui, depois ele já volta automaticamente. Automaticamente não, ele volta pelo trilho de trem.
e ele volta até essa estação mesmo. Então ele vai e volta por esse trilho, né? E aí tem essa parte aqui que me preocupa um pouco, carregar um pouco esse trilho de trem. Se isso vier a acontecer, eu tenho que comprar essa área e fazer tudo duplicado. Mas vamos acompanhar a princípio. Então tá aqui. Agora nós temos duas linhas de trem aqui funcionando. O pessoal pode estar vindo aqui pegar o seu trem. E o que vai faltar é adicionar um terminal de ônibus agora nessa região, né? Então, para colocar o terminal de ônibus aqui, eu posso estar trabalhando com essa estação de ônibus local nessa parte. E o que eu estava verificando aqui? Eu posso até colocá-la sem problema algum nessa região aqui, por exemplo. Aqui, por aqui, ó. E aí nós vamos trabalhar depois aqui nessa parte. E qual que é o meu plano aqui, tá? Eu tá colocando aqui uma rua que ela vai vir aqui, por exemplo. E aí essa entrada eu vou tirar essa via. E essa entrada aqui nós já podemos até duplicar ela quando ela chega mais próxima aqui. Eu teria que estar dividindo as faixas aqui para ter um melhor resultado. Mas a minha ideia é o que? Aqui nós temos uma somente. E aí uma dessas entradas aqui, ó, já sair para cá. E aí aqui seria duas faixas, só que daí precisaria vir 4 faixas daqui para que essas duas, uma vá para a esquerda, uma vá para cá. Essa rua aqui pode ser até dessa forma aqui, não tem problema. E ela vai ligar ali, ó. Então o ônibus que tiver vindo de fora, chegou nossos primeiros passageiros de trem, carro de polícia perdido ali. Mas está aqui, ó, os primeiros passageiros de trem chegando na nossa cidade. E o trem já volta para a estação, né? Eu posso estar revendo aqui também na parte de transporte. Aqui no panorama de transporte de trens, tem duas linhas de trem, né? Essa linha que tem dois trens, né? Ônibus não. Eu vou deixar só um. E eu vou diminuir também a arrecadação aqui, tá? Vou deixar com 5. Essa linha aqui eu também vou deixar custando somente 5 para incentivar um pouco mais a questão de usar os trens aqui, né? Então voltando aqui para o ônibus, né? O ônibus ele vai poder vir de fora, acessar essa entrada da cidade. Aqui ele já vai chegar no terminal de ônibus. E aí ele já volta, só que daí ele estaria voltando por dentro da cidade. Vou ter que pensar em algo melhor aqui para essa questão, né? Fazer um retorno talvez aqui por cima, aqui, ó, colocar um viaduto na cidade e esse viaduto já sair diretamente aqui, né? E aí fazer ele ir para lá também. Mas aqui para mim ficou claro a questão de ter que aumentar a quantidade de vias, dividir essa rodovia aqui para rodovias separadas, como é aqui, por exemplo, trabalhar um pouco melhor na quantidade de faixas para ser mais efetivo. Do jeito que está aqui, o ônibus vai vir de fora da cidade, vai parar no terminal, vai fazer o retorno, voltar para dentro da cidade aqui, por exemplo, ele vai ter que entrar aqui, voltar para cá e sair por aqui. Vai ter que fazer alguma coisa assim para poder estar saindo para a cidade, né? Mesma coisa o ônibus que queira daqui ir para essa cidade, vai ter que fazer esse retorno, daqui querer vir para o bairro, né? O que eu preciso fazer aqui para os próximos episódios? Repensar um pouco nessa parte, nessa estrutura aqui, para que ela possa suportar mais vias. Melhor a questão dos ônibus chegarem aqui para poder aplicar as linhas. Até isso daqui fazer tá bem torto, né? Refazer essas vias aqui seja necessário. Mas então para esse episódio aqui, né, fizemos bastante coisa, né? Adicionamos serviços públicos para funcionamento dessa área, aumentamos nossa população para 40 mil com habitações mistas, habitações médias. E já fizemos a nossa primeira linha de trem aqui para poder estar transportando pessoas, né? Ó, tem gente chegando de fora, tem um cidadão aqui, ó, que ele tá indo para algum lugar, ó. O destino dele é essa clínica aqui, ó. O destino dele é aqui, ó. É nesse local e ele tá optando por vir de trem, né? Esse cidadão aqui, esse cidadão aqui, ó. Então ele vai pegar o trem aqui, ele vai pegar o trem aqui, ó. Olha que engraçado, ele vai pegar o trem, ele quer ir nesse Petback Medical, né? Que é aquele que eu mostrei lá. Ele vai pegar um trem desse lado, provavelmente ele vai para fora da cidade e depois de fora da cidade ele vai provavelmente pegar o ônibus rodoviário que vai direto para lá, né? Eu acho que é isso que ele vai fazer.
Então qual que é a ideia para o próximo episódio, né? É nós trabalharmos na malha viária para suportar agora a necessidade que está demonstrando para nós aqui com esses terminais de transporte público, né? E aí com isso nós conseguirmos fazer um transporte público para esta nova região e um transporte público que comunique essa região com essa região, né? E seja eficiente. Entre esse episódio próximo, eu pretendo já estar preenchendo com um pouco mais de casas aqui, tá? Tá trabalhando um pouco mais de casas, tá trabalhando aqui já reposicionando essas partes aqui e já começar o próximo episódio com essa reforma da malha viária concluída, né? Eu acho que seria uma boa ideia, né? E aí a gente trabalhar exclusivamente com o transporte público, tanto aqui quanto aqui, né? Então é isso. Eu espero que tenha gostado desse episódio. Se gostou e tiver alguma sugestão, pode estar deixando nos comentários, né? Vou sempre estar dando uma olhada e acompanhando. E é isso. Espero que tenha gostado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!